O interessante é que as autoridades judaicas, especialmente o próprio Sinédrio, que tinha condenado a Jesus, não podia deixar passar essa popularidade com que João e Pedro foram acolhidos pelas multidões. Eles, portanto, chamaram esses dois apóstolos para prestar contas e tentar explicar e, naturalmente, condená-los. Portanto, eles agarraram Pedro e João e eles foram levados até o Sinédrio para dar sua explicação daquilo que aconteceu. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos, os mestres do templo, versículo 5, reuniram em Jerusalém. Estamos logo debaixo do pináculo do templo. Era normal para eles reunirem dentro do templo, onde nós estamos. E o sumo sacerdote, Anás e Caifás, João, Alexandre, nós conhecemos aqueles indivíduos da condenação de Jesus, chamaram então eles para dizerem o que está acontecendo, com que poder, em que nome e de quem vocês estão fazendo tudo isso. Interessantemente, que Pedro, aquele que negou a Jesus, mesmo nessa vizinhança, apenas alguns dias antes, agora cheio do Espírito Santo, tem uma coragem extraordinária para explicar o que aconteceu. De fato, a presença do Espírito Santo não é somente para dar fruto do Espírito, amor, alegria, paz, mas também para dar coragem. E essa coragem que esses homens mostraram, e Pedro em particular, que tinha ficado tão murcho diante de uma moça que acusou ele de ser seguidor de Jesus, agora declara de uma forma extraordinária que foi Jesus mesmo que tinha esse poder para levantar esse homem aleijado desde o nascimento. Eu fico impressionado com isso, com o enchimento do Espírito que nós vemos em vários diferentes textos do livro de Atos, dá tanta coragem àqueles homens, porque de fato suas vidas estão na balança. A qualquer hora eles também podem ser mortos, como nós veremos no capítulo 7, quando Estevão, por ter se levantado também, foi morto, não muito longe de onde estamos aqui novamente. Portanto, que Deus lhe dê coragem, meu amigo, para poder falar também de Jesus, como de João e Pedro mostraram. Que nós busquemos esse enchimento do Espírito, para que Ele possa nos usar para a glória de seu santo nome. Realmente, nós devemos notar que aqui o poder de Deus se manifesta não apenas em levantar pessoas aleijadas, pessoas que estão doentes ou necessitadas, mas também para levantar pessoas que de outro modo ficariam sem coragem para falar nada, ficam quietos e se escondem atrás das portas fechadas. Tudo mudou com a vinda do próprio Espírito Santo. Que Deus nos ajude a ter essa coragem também. Olhando para as ruínas da época romana, quando o templo foi destruído, certamente isso enche o nosso coração de perguntas e de um sentimento misto que envolve a perplexidade, a admiração e questões que vêm à nossa mente, ao nosso coração sobre o significado da história. Quando vemos Atos capítulo 4 e observamos o que aconteceu depois do que Pedro e João fizeram e como foram chamados a atenção pelas autoridades, você já pôde observar tudo o que aconteceu durante esse contexto de testemunho corajoso. Nós certamente devemos levantar a questão, mas o que foi que aconteceu? Deus não estava no controle? Não é verdade que o poder do Espírito estava em ação? Não vimos aqui
o poder do Espírito convertendo milhares de pessoas, e depois vimos a ação do poder especial de curar, o poder até mesmo que traz vida dentre os mortos, é que essa marcha vitoriosa prossegue de modo que no capítulo 4 nós vamos ver que agora 5.000 homens creem em Jesus Cristo como Salvador, o que é tanto enfatizado como nós vimos em Atos 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Esta palavra clara, objetiva e nítida de Pedro reforça a realidade da exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Mas a pergunta que é levantada é: onde está Deus numa hora dessa que a igreja parece estar avançando, mas ela parece enfrentar dificuldades que poderiam ser vencidas com relativa facilidade pelo Senhor Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Pois é, mas o livro de Atos vai mostrar que não só de euforia, não só de vitória e alegria vive a igreja cristã primitiva. Ela começa com muita vitória e neste momento ela tem o seu primeiro impacto, primeiro sinal de perseguição. São os sinais de ameaça externa que se levantam contra a igreja. Isso é muito importante para a realidade de todo aquele que quer observar a verdade do Evangelho de Cristo, porque muitas vezes há um certo desânimo, uma espécie de sentimento de fracasso diante das circunstâncias negativas que se apresentam no campo da fé, da vida cristã cotidiana. Mas esta realidade é claramente permitida por Deus, Deus está no domínio da situação. Essa ameaça surge com uma certa naturalidade, mostrando que o verdadeiro cristianismo tantas vezes sofrerá oposição e até mesmo perseguição. Diante disso, nós vamos ver uma outra realidade especial que se manifesta em Atos capítulo 4. Depois de serem confrontados pelas autoridades, Pedro e João, que são aqueles que são chamados de não letrados, que parecem não ter conhecimento, muitas pessoas equivocadamente acham que eles nem sabiam ler e escrever, não é bem o caso, eles não tinham estudado com referências do judaísmo da época, não eram pessoas que acompanhavam mestres conhecidos, e eles se admiraram que, como eles, sendo pessoas aparentemente simples, tinham tanto conhecimento das coisas de Deus, especialmente mencionando, citando diretamente o Antigo Testamento para reforçar os argumentos que falam diretamente de Jesus Cristo como Messias. Pois é, eles estão lá e recebem uma ordem. Que ordem é essa? Que eles não devem mais falar no nome de Jesus Cristo. E aqui eles vão enfrentar diretamente, como se pode ver a partir do verso 19, eles enfrentam as autoridades dizendo: olha, não é possível deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aqui nós temos uma realidade importante que serve de direção para a nossa vida. Existe um certo limite para a obediência às autoridades. Quando esta autoridade se torna muito além do que deve ser, e ela não permite mais o direito mínimo da própria manifestação do indivíduo, da sua expressão de fé, e especialmente no caso da proclamação do Evangelho da vida, certamente a autoridade desta autoridade deve ser questionada, mesmo que elas devam ser obedecidas, como Romanos vai nos dizer com clareza no capítulo 13 da Epístola de Paulo. Em certos casos, uma autoridade superior nos permite claramente falar da verdade da fé em Cristo, mesmo que haja oposição, perseguição, sofrimento e muitas vezes um sofrimento que pode levar até mesmo à morte. É muito importante notar na oração desses discípulos em Jerusalém
Como nós encontramos no versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. E, com isso, eles citam o texto que diz: porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram contra ele. Salmo 2. E eles aplicaram isso à sua própria situação. Novamente, não somente Pedro e João ficaram corajosos para falar diante do Sinédrio e colocar suas vidas em risco, mas também todo esse grupo de cristãos que estavam reunidos aí também ficaram cheios do Espírito Santo. Isso deu para eles uma coragem tremenda para fazer uma oração para que eles possam levantar suas vozes e não ter nenhuma dúvida sobre o poder que o Evangelho teria para não somente levar milhares de judeus ao conhecimento de Cristo, mas para levar essa palavra ao mundo inteiro. Escuta essas palavras. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder, tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem as boas palavras corajosamente. Palavra-chave é justamente que eles possam anunciar, mesmo diante da possibilidade de sérias consequências. Há diferentes partes do mundo onde falar de Cristo é uma ameaça à sua própria vida. Você pode ser preso, pode ser até morto. Mas quando a perseguição cai com força e o diabo usa esse instrumento para parar o avanço do Evangelho, de fato isso tem a consequência oposta. O Evangelho cresce mais rapidamente. Isso com certeza aconteceu, como nós veremos tanto aqui no capítulo 4, como também mais tarde no capítulo 8, quando os cristãos saíram e falaram para todo mundo da sua nova fé e essa alegria que eles tinham no coração de ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como podemos ver, o testemunho corajoso do Evangelho, da mensagem de vida eterna, perdão e salvação, custou caro para os primeiros cristãos. E quando nós continuamos lendo Atos capítulo 4, nós vamos ver algo que chama a nossa atenção. Depois de todo o sofrimento, toda a dificuldade que tiveram, o texto vai nos falar que depois o relato de Pedro e João é dado aos demais e eles então, o texto nos diz o seguinte, que eles fazem uma oração e que diz: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E então eles mencionam Herodes, Pôncio Pilatos, reunidos com os gentios e com o povo de Israel para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. A questão que se levanta, e que é muito importante aqui, é onde está o verdadeiro poder. Você pode observar aqui a realidade de pedras autênticas, grandes, da época herodiana, do período romano. Você deve se lembrar, Herodes fez toda a construção magnífica em sua época, e quando os romanos, no ano 70, chegaram aqui a Jerusalém e destruíram o templo, do jeito que as pedras caíram naquela ocasião, aqui elas estão ainda presentes na continuação daquilo que é chamado
o muro ocidental, mais conhecido como Muro das Lamentações. Pois é, aqueles que achavam que detinham o poder, inclusive o poder religioso, hoje nós temos o testemunho claro de que o poder não estava na mão deles. Os poderosos romanos, donos de um império grandioso que praticamente não tem rival na história, também desapareceram e toda a sua riqueza e glória faz parte do passado. Mas quando olhamos para Atos capítulo 4 e vemos o que acontece com a fé que surge nesses primeiros cristãos, é interessante que na hora do combate, na hora do conflito, na hora da situação difícil, eles recorrem a Deus e esperam a intervenção divina, recorrendo à prática simples da oração. E é interessante perceber que no momento em que oram, como podemos observar no versículo 31, que merece uma menção especial, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sim, tremeu este lugar e as pedras do templo caíram sob a destruição romana. Tremeu o fluxo da história e Roma desapareceu. Tremeu, sim, a vida dessas pessoas tremeu diante do poder de Deus e com autoridade eles proclamaram o Evangelho. E esse tremor que atinge a vida daqueles que entram em contato com essa mensagem salvadora e libertadora produz transformação. Uma transformação que leva as pessoas a viverem de maneira diferente, a seguirem o Rabi de Nazaré e viverem a sua vida para ser dedicada a Deus e para amar o próximo. Isso é tão impressionante que o tremor que atinge a vida deles vai fechar Atos 4, que é um capítulo que fala de luta, de perseguição, de maneira bela, extraordinária e magnífica. Você é convidado a escutar o desfecho da leitura que aparece no final de Atos 4. Da multidão dos que creram, era só um coração. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Meus queridos, vocês que acompanham esse estudo tão impressionante, onde está o poder? O poder não está naquele que é vencedor, que é dono do poder militar, que é dono dos recursos financeiros. Mas o poder que treme, que abala e que muda e transforma, é o poder de Deus, poder da ressurreição, que faz do homem aquele que se ajoelha e se volta para Deus e entende a sua dimensão no universo. E por causa dessa transformação, dedica a sua vida para beneficiar e abençoar a vida do seu semelhante. Quando o poder atingiu a vida da igreja primitiva, todos os males que destroem a sociedade foram neutralizados, e que isso seja uma realidade na minha e na sua vida.